Hoje eu vim falar de um livro que é uma delícia, O Irlandês, da Tayana Alves. Se preparem! E aí, gente, como vocês estão? Eu sou a Lana e esse é mais Livros que Amigos, e no vídeo de resenha de hoje a gente vai falar de um romance lindinho, gostosinho, bem fofo e nacional. Bom, vamos lá! Pra quem não sabe, não conhece absolutamente nada, nadinha da Tayana Alves, ela já tem alguns romances publicados e alguns que eu amo. Eu Quero Mais foi o meu livro favorito por muito tempo, até eu ler Evelyn Hugo. Mas eu descobri recentemente que eu não posso mais recomendar ele, porque não tá mais na Amazon, por algum motivo misterioso. Pra mim não faz nenhum sentido, porque o livro é perfeito. Mas enfim, vamos focar aqui no Irlandês, né? Que esse tá na Amazon. Esse livro já tinha sido publicado em 2020 e eu li ele exatamente nessa época, e na última semana essa maravilhosa fez o relançamento dele com uma nova edição, nova capa, novo texto, mesma história, mas agora com detalhes diferentes, que antes ela não tinha colocado. A gente precisa entender que o mercado literário tem mudado bastante e algumas coisas agora são aceitas com muita mais facilidade. Por exemplo, a representatividade LGBT dentro das histórias. Então, por isso, o relançamento. Na nova edição, a Tayana resolveu fazer algumas mudanças para deixar como ela queria desde a primeira vez. Então, o resumo da história é o seguinte. Aqui a gente vai acompanhar a Julia e o Robert. A Julia é brasileira, negra, e tá fazendo intercâmbio na Irlanda. Mas é assim, um intercâmbio com zero intenção de voltar pro Brasil. E bom, ninguém aqui vai julgar ela, né? Ela vive na Irlanda numa rotina frenética de trabalho e estudo, tentando melhorar o inglês dela, juntar a maior quantidade de dinheiros que ela puder, ajudar a família no Brasil, tentar ter uma vida social bacaninha com os amigos com quem ela mora e ainda achar um jeito de renovar o visto dela quando chegar a hora, já que ela não quer ter que voltar pro Brasil. O Robert é irlandês. Ele trabalha no mercado editorial, tem 2 filhas pequenas e é pai solo, mas não é por opção dele. Eles dois se encontram porque ele precisa de uma babá para as meninas e ela, como sempre, precisa de todos os salários que ela conseguir ter. Quando a Julia começa a trabalhar na casa dele, ela vai descobrindo que essa família tem um trauma muito grande e que eles estão todos passando por esse momento, cada um do seu jeito, mas que talvez nem sempre seja o melhor jeito. Essa é uma história com muita representatividade, com muita reflexão sobre privilégios e racismo, sobre como um relacionamento saudável deve ser. Vale muito a pena. Como eu disse, eu já conhecia a história da Julia e do Robert, mas mesmo assim eu reli agora por alguns motivos. 1. A gente tem que apoiar as autoras nacionais, eu sempre falo isso aqui, eu vou continuar falando sempre, porque é preciso. 2. Eu confio muito na qualidade de escrita da Tayana, eu nunca me decepcionei com os livros dela, e o único livro dela que eu não li foi Calafrio, que é um thriller, e eu ainda não cheguei na vibe de ler esse gênero. Mas a sinopse me deixou curiosa, então em algum momento eu vou ler, com certeza. Falando especificamente do Irlandês, esse foi o primeiro livro que eu li, isso lá em 2020, que abordava diretamente a solidão da mulher negra, a objetificação dela só como um fetiche para ser dado check, sabe? Isso abriu os meus olhos na época para um caminho que eu, sinceramente, dentro de toda a minha ignorância e privilégio, eu nunca imaginei que poderia existir. E pode ter sido só falta de conhecimento? Pode. Mas até então a fetichização da mulher negra nunca tinha me passado pela cabeça como realidade. E esse livro foi o responsável por me abrir os olhos para ver que o preconceito aparece na nossa sociedade de várias maneiras, não só na forma de xingamento, sabe, de grito, de exclusão das pessoas. Conforme a história vai andando, a gente vai descobrindo que a Julia é uma protagonista muito forte, determinada, decidida, e ela sabe muito bem o que ela quer. Mas ela também sabe principalmente o que ela não quer. Ela não quer mais um relacionamento escondido, ela não quer mais ficar com outro cara pra descobrir que ele só queria matar a curiosidade, ou pro bonito poder se gabar pros parceiros depois. Essa é uma história em que o casal tem muitas camadas, traumas que moldaram a personalidade de cada um deles. Tantos que a gente termina o livro com a sensação de que ainda não foi falado tudo, que a trama não ficou toda resolvida. Mas isso porque realmente não é pra ficar. Esse é um livro com um final diferente dos romancinhos estilo Disney, que são super comuns aí, né? Em que tudo termina no Felizes para Sempre. Esse termina de um jeito que é real.
O livro termina em um ponto em que é suficiente para o leitor que não quer ler a continuação, mas que também é um lugar em que a gente percebe que ainda tem muito trabalho para ser feito, tem muita evolução que pode ser possível ainda. Mas é porque a Julia e o Robert são um casal real, maduro e disposto a melhorar. Eu adorei a leitura dessa nova edição, eu dei 4 estrelas pro livro, e apesar de ele ser mais comprido que a primeira edição, eu li ele em muito menos tempo. A escrita da Diana é muito fluida, é muito rápida de ler, é fácil de se afundar completamente na história. A minha experiência com essa história foi realmente a de não conseguir pensar em outra coisa até finalmente ler a última linha desse livro. Eu adoro a construção do romance dessa história, a maneira como o casal ali, a Julia e o Robert, lida com as dificuldades deles dois e de cada um. O fato de a Julia ser uma funcionária do Robert, como eles lidam com o fato de serem um casal interracial, como principalmente o Robert lida com isso, porque tem sim uma cena ali bem delicada aí que a gente fica com aquela coceirinha de homem de Deus, toma uma atitude! E como os dois priorizam as crianças nessa história, são muitas coisas que eu gosto deles. Mas por falar em crianças, meu Deus, essas menininhas são 2 mini adultas e é muito engraçado como isso realmente é dito ao longo da história. Isso porque a criação das crianças na Europa é muito diferente da maneira como a gente cria aqui no Brasil. E é muito legal ver esse encontro da cultura da Julia com a do Robert nesse ponto. Mas também, olha, sinceramente, se der pra se basear nesse livro pra saber a maneira como o europeu cria os filhos, funciona, é isso que eu quero quando eu tiver que educar uma criaturinha dessa. Eu quero é isso. É óbvio que eu recomendo fortemente essa leitura. É um livro nacional, tá no Kindle Unlimited, é rapidinho, apesar de ser uma série da Diana, como sempre, conseguiu deixar o texto leve e bem fluido. Então, assim, se tu gosta de romance, gosta de mocinhas fortes e aquele mocinho com um total de 0 defeitos e que nunca errou, se joga nesse livro, tu não vai se arrepender. Quem já me segue nas outras redes sociais já tinha acompanhado um pouco de como foi a minha leitura. Postei muitos stories para falar do livro e para mostrar que esse livro tem as melhores referências também. Então, se tu também quer saber de tudo isso antes de sair aqui no YouTube, me segue por lá, porque além disso, eu também compartilho várias promoções de livros. Então, vai lá. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra ajudar essa belezinha a continuar crescendo. A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! Gente do céu, eu juro que esse livro foi mesmo um pequeno surto. Eu comecei ele num dia e no meio da tarde do outro dia eu já tinha terminado ele nesse nível. Vamos abaixar ele agora, tá? Tchau!